Meu nome é Francisco Paulo Rodrigues, eu sou médico, professor assistente aqui do Departamento de Pediatria da Santa Casa de São Paulo e estou aqui desde que eu entrei na faculdade e até hoje eu estou aqui. Começando lá no início, porque fiz medicina, eu venho de uma família de médicos, entendeu? A minha família, meu pai e minha mãe eram médicos, nós fomos 4 filhos médicos e os seus respectivas médicos também, tá? Eu sou pediatra, na minha família não tinha nenhum pediatra, então o pediatra sempre é o mais complicado um pouquinho. Apesar de sermos todos médicos, não tive nenhuma influência assim direta de querer que eu faça ou não, mas a gente sempre acaba sofrendo uma influência indireta, né? Isso ainda há 30 e poucos anos atrás, então a gente acaba tendo alguma influência, mas não que tenha sido, se eu tivesse optado por outra área, não teria nenhum problema. Então, optei por fazer medicina, né? Meus 4 irmãos também fizeram, eu sou o mais novo desses 4 e também tive a sorte e a oportunidade de fazer Santa Casa de São Paulo. Entrei em 1982 e meu irmão Francisco César fez faculdade comigo, né? Então nós somos irmãos juntos na faculdade e eu acho que até hoje somos os únicos da Santa Casa inteira que fizemos Santa Casa, fizemos residência na Santa Casa, fizemos mestrado e doutorado na Santa Casa e somos professores até hoje da Santa Casa. Eu no departamento de pediatria e ele no departamento de cirurgia. Gostei bastante da Santa Casa, nem conhecia o centro direito na época, né, no início de 1980, e fiquei admirado com a estrutura, e na época havia um aspecto muito mais tradicional, né, da faculdade, saber que a origem veio do Hospital das Clínicas, depois veio para cá, e tudo isso foi empolgando, né? Então aí eu entrei, eu sou da 20ª turma da Santa Casa, né? E aí eu fui cursando, né? A Santa Casa era um pouco diferente de algumas universidades, porque era mais medicina, na época não tinha outro, acho que nem enfermagem tinha, nem fono com certeza não tinha, então era mais uma faculdade bem de medicina mesmo, né? Nos 100 alunos, às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos, então era uma coisa bem assim, de um grupo mais familiar, mais próximo. Isso foi legal. Os primeiros anos teve as competições médicas de esporte e depois, a partir do 4º ano, a gente começa a entrar mesmo na medicina, na parte prática, né? E aos pouquinhos a gente vai se identificando com uma área ou outra. Apesar, novamente, de ter vários parentes médicos, eu fui vendo o que me animava mais durante o curso, né? No 5º, 6º ano é quando a gente começa a passar nas especialidades médicas, foi quando eu passei nas especialidades que eu gostava. Eu sempre gostei de ginecologia e obstetrícia, fiz estágio em hospitais fora, a partir do 4º ano, um estágio clássico na casa maternal, que a gente ficava dando plantão já naquela época, muitos não davam e eu já dava no 4º ano, até achavam que eu ia fazer ginecologia e obstetrícia. É porque eu gostava de procedimento, né, de atividade prática, então, e aí no 6º ano, já tendo passado em todas as especialidades, eu gostava de cirurgia, gostava de pediatria, gostei muito de ortopedia, porque tinha procedimentos também, e por um determinado momento, na Santa Casa de São Paulo, no 6º ano, antes de você escolher a especialidade, os últimos 2 anos você escolhe o eletivo, que é a área que você pretende fazer. Então você tem essa oportunidade, você vai fazer cirurgia, você pode fazer esses últimos 2 meses estagiando na cirurgia, ou na pediatria, ou na ortopedia, enfim. E naquele momento foi difícil para mim, eu gostava de ortopedia, quase que eu fiz ortopedia, né? Meu pai até me falava, se você gosta de pediatria e ortopedia também, faça ortopedia, que é uma especialidade cirúrgica, né? Mas eu fiz pediatria, optei por fazer pediatria, e interessante que esse ano, naquele ano, 1987, 88, foi o ano em que deixou de ter residência médica na Santa Casa. Acho que foi o único momento em todos esses anos da Santa Casa. Passou a ser um estágio remunerado e não
uma bolsa remunerada que era menor do que a residência, e naquele momento gerou um estresse, uma ansiedade dos alunos que se formaram na Santa Casa, que estavam se formando, de continuar ou não na Santa Casa. Você vai fazer um estágio, de repente não vai ser reconhecido como uma especialidade médica, será que vale a pena? Então isso fez com que muitos colegas da minha turma fossem para outras instituições. Como sempre a Santa Casa sempre formou bons médicos, a maior parte foi para a USP, né? Alguns para a Escola Paulista, e ficou na Santa Casa da minha turma, alguns na cirurgia, um ou outro na ortopedia, e da pediatria só ficou eu na residência, eu e um colega, ficamos só 2, sendo que anos anteriores ficava 5, 8, 10, ficamos apenas 2 da 20ª turma na Santa Casa de São Paulo, eu e um colega chamado João Martins Vicente, que depois fez a residência e saiu. E depois ficou eu no departamento de pediatria. No departamento de pediatria, da 20ª turma só tem eu, não tem ninguém que foi da 20ª turma, tem antes. Tem alguns colegas contemporâneos da 19ª, 18ª, 17ª tem, mas da 20ª só tem eu. Só ficou eu na pediatria mesmo. E aí comecei a fazer pediatria geral, e dentro da pediatria eu comecei a me identificar quando eu passei na neonatologia. A neonatologia cuida de recém-nascidos pequenininhos, 800, 900 gramas, 1 quilo, 1,1 kg e assim por diante. Pacientes graves, nós cuidamos de pacientes de UTI, né? E isso também me animou, porque eu sempre gostava muito de procedimentos. Na época até tínhamos mais liberdades, porque não tínhamos tantas especialidades atuando, então a gente tinha liberdade para fazer procedimentos cirúrgicos também. Então eu drenava tórax, passava catéter, dissecava acesso venoso, trabalhei muito com respiradores, né, ventiladores. Então aí eu fui me identificando e optei por fazer neonatologia. Aí eu fiz meu R3 em neonatologia, depois fiz especialista em pediatria e neonatologia e continuei na neonatologia. Só que naquele momento, diferente de hoje no nosso departamento, era muito difícil você ser contratado para ser um diarista, um assistente diarista na Santa Casa, nas diversas especialidades e em particular na pediatria. Era muito difícil. Você precisaria ficar presente, não era fácil. E eu fui contratado já no final do meu R3 como chefe de plantão, que é hoje que seria o professor instrutor, né, um instrutor de ensino na realidade. E fui contratado como chefe de plantão. Que dia? Domingão. Então eu fiquei dando plantão de 24 horas todo domingo, né? E não tinha nenhum vínculo durante a semana, mas eu vinha todo dia. Fiquei fazendo isso durante 5 anos, sem nenhum vínculo empregatício. O meu vínculo era no plantão, era o único, mas eu vinha todo dia, porque eu queria, porque eu gostava. E não tinha tantos médicos, não tinha tantos residentes. Naquele momento ainda, hoje, no departamento de pediatria, tem chefe de plantão no berçário, na UTI pediátrica, na retaguarda, no pronto-socorro. Na época só tinha um chefe de plantão para tudo, não tinha um que ficava no berçário. Então, não tinha tanta gente, então e tinha um espaço para eu estar presente também. Então atuei muito nesses 5 anos que eu fiquei lá, até que então eu pude ser contratado como diarista. Mesmo assim, no início tive que fazer 40 horas, depois que eu fiquei realmente todas as manhãs no berçário da Santa Casa. Aí eu continuei, já virando assistente, e isso então, estou no berçário há 30 anos já, né? E lá eu fiz mestrado, fiz doutorado, continuei como assistente. Durante um momento eu fui chefe do serviço de neonatologia, muitos anos atrás. Eu era o mais novo da equipe, mas houve alguns problemas. O chefe major nosso, o professor Abraão Berezin, veio a falecer, e aí houve alguns problemas políticos com o que entraria no lugar dele, e depois, enfim, aí eu acabei sendo chefe naquele momento. E posteriormente, quando essa situação política, em uma transição, um período delicado lá no departamento de pediatria, em que a diretora do departamento foi destituída, entrou outro diretor, e aí naquele momento, quando mudou a diretora, eu optei por, junto com a equipe, a seguir um aspecto hierárquico de chefia. Eu saí, entrou depois o Dr. Paulo Pac, depois o Dr. Maurício, que é o atual, e aí eu estou lá como assistente até hoje.
Então, e nesse interim, o serviço de neonatologia, ele dentro da pediatria, é um serviço de ponta, é um serviço sempre que busca atualizações na área, e tem um aspecto de destaque na neonatologia de São Paulo. Então nós tivemos a oportunidade de desenvolver áreas de pesquisa iniciais. Então nós começamos lá com a doutora Cleri, que desenvolveu icterícia, depois o Dr. Paulo Quack, que fez ambulatórios de prematuros, que foi o que instituiu. Eu estudei muito radicais livres de oxigênio, e foi eu que comecei a falar sobre que não deveria usar oxigênio aqui no Brasil, em neonatologia. Hoje a gente reanima recém-nascido, a princípio em ar ambiente. O oxigênio faz mal ao recém-nascido, provoca uma série de lesões, então a gente evita de usar isso. Então nós somos também pioneiros nisso. Posteriormente nós começamos a desenvolver outras áreas também. Hoje a gente usa em crianças com problemas pulmonares muito graves, com hipertensão pulmonar, a gente usa óxido nítrico. Óxido nítrico até nós começamos a usar quando eu era chefe, e na época, para você ter uma ideia, houve até problemas, porque disseram que a gente estava usando óxido nítrico, que a enfermagem estava sentindo o cheiro do óxido nítrico. O óxido nítrico não tem cheiro, e estava ficando com tonturas. E aí na época eu tive até que levantar toda uma literatura para demonstrar que aquilo era fato já, e hoje é um consenso, os serviços de neonatologia usam óxido nítrico. Posteriormente desenvolvemos um estudo muito grande em asfixia, e formamos alguns residentes que hoje são assistentes, que desenvolveram essa área de pesquisa em asfixia e monitorização em asfixia. Então nós começamos a implementar no Brasil hipotermia corpórea em recém-nascidos altamente asfixiados. E nós somos pioneiros no Brasil. O primeiro artigo publicado de hipotermia corpórea em recém-nascido fomos nós, e aí estamos desenvolvendo ainda essa área. Então tudo isso torna assim uma área gostosa, um serviço gostoso de estar presente, né? E é um caminho aí para quem optar fazer medicina, quem sabe fazer pediatria, e dentro da pediatria ainda fazer neonatologia, né? E essa é a minha vivência, estou até hoje por aí. Quando uma pessoa opta por medicina, abre um leque muito grande de possibilidades. É a pessoa gostar de lidar com o ser humano e gostar de procurar alguma coisa que ajude o ser humano. Se a pessoa tem essa peculiaridade, então ela vai se dar bem. Agora, dentro da medicina, a pessoa pode optar por ter atividades de menos contato com o paciente. Então tem várias pessoas que às vezes gostam de medicina, mas não tem aquela habilidade de ter contato com o outro. Então a medicina permite que você faça medicina, e não necessariamente vai ser um médico clínico, um médico pediatra que vai ter contato direto no dia a dia. Ele pode fazer informática médica, pode fazer radiologia, pode só fazer pesquisa clínica. E então há um grande leque de possibilidades a pessoa que faz medicina. E a pessoa que faz medicina ainda vai escolher a sua especialidade, e depois a sua subespecialidade. O fato é que tem que gostar. Se gostar, hoje tudo é difícil, medicina é muito difícil hoje, é muito concorrido, se trabalha muito e ganha pouco. Então nós, devido à nossa formação, a gente quer manter essa formação para os nossos filhos, então temos que trabalhar todos os dias. Eu trabalho noite sim, noite não, e todos os dias da semana, sábado, domingo, e mesmo assim gosto, e é muito gratificante.